técnico Tite definiu o time titular da seleção brasileira para entrar em campo na partida contra a Coreia do Sul, que vale pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O 11 inicial tem novidades, a começar pela lateral esquerda. A posição tem sido o maior problema na equipe comandada pelo técnico Tite nos últimos dias. Primeiro, Alex Sandro sofreu uma lesão e perdeu o jogo contra Camarões e havia uma perspectiva de que ele voltasse para as oitavas. No entanto, o lateral esquerdo da equipe da Juventus de Turim ainda não está 100% recuperado. Apesar de evoluir bem, já fazer trabalhos no gramado de forma separada, ou seja, sem estar com o restante da equipe trabalhando com bola, Alex ainda não está à disposição e a comissão técnica trabalha para tê-lo de volta à equipe nas quartas de final da Copa do Mundo. A outra baixa é Alex Telles, esse sem condições de jogar o Mundial. Alex teve um rompimento parcial do ligamento no joelho e, inclusive, retornará ao Sevilha para iniciar tratamento após a partida contra a equipe da Coreia do Sul, na qual ele estará presente, mas acompanhando o jogo da arquibancada. Sem Alex Sandro e sem Alex Telles, Tite fez a escolha por Danilo, o lateral esquerdo, que joga na Juventus de Turim como zagueiro pelo setor esquerdo do gramado, irá atuar nesta posição na partida contra a Coreia do Sul. Apesar de estar jogando como zagueiro pela esquerda, Danilo já executou essa função por várias vezes na carreira, atuando como lateral esquerdo, e ele é o escolhido do Tite para fechar a linha defensiva da seleção. Com Danilo na esquerda, abre-se uma vaga na lateral direita. Entre Éder Militão e Daniel Alves, Tite faz a mesma opção que fez para o jogo contra a Suíça na fase de grupos. Éder Militão terá mais uma oportunidade de atuar pelo setor direito defensivo. A outra grande novidade é a volta de Neymar Júnior. O camisa número 10 está 100% recuperado e pronto para jogo. No treino de hoje, ele teve que utilizar um spray analgésico, mas trabalhou muito bem com a bola, se sentiu à vontade. Ele quer jogar, Tite quer escalá-lo como titular e ele, de fato, vai iniciar o jogo nas oitavas de final. Neymar está de volta ao Mundial. Com isso, a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Coreia terá Alisson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo fechando a linha defensiva. É sempre bom lembrar que o Thiago Silva é o capitão da seleção brasileira nessa Copa do Mundo e utilizará a braçadeira diante da equipe sul-coreana. O meio de campo tem Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, e o ataque com Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro e Richarlison na referência do comando de ataque. Durante a atividade de véspera da partida contra a Coreia do Sul, Fabinho e Fred fizeram um trabalho em separado. Participaram, de fato, de boa parte da atividade junto ao elenco. Mas em determinado momento deram uma corrida, apenas os dois ao redor do gramado do Gran Hamad Stadium. Isso faz parte de um trabalho individualizado. A carga de treinos é individualizada para cada atleta. Foi detectado um desgaste maior no Fabinho e do Fred em função do jogo contra Camarões e a carga foi aplicada dentro desses moldes para o volante do Liverpool e o volante da equipe do Manchester United, mas os dois estarão à disposição para enfrentar a equipe da Coreia do Sul. Por fim, Alex Sandro segue se recuperando, fazendo trabalhos individuais, visando um possível retorno para as quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Tite falou sobre a volta de Neymar Júnior e sobre essa escassez de opções para a lateral esquerda. Sem contar com Alex Sandro e Alex Telles, ele vai ter que escalar Danilo. Vamos ouvir o técnico da seleção. Uma adaptação a uma realidade diferente. Sim, essa adaptação, ela teve uma série de componentes importantes que a gente pode avaliar. O que a gente procurou, eu posso dizer assim, em termos inclusive de convocação, é pegar jogadores versáteis, principalmente do sistema defensivo para trás. Vou te exemplificar para que a gente pudesse cobrir um possível problema, como está acontecendo, e a gente lastima. A gente teve problema com o Alexandro, está no processo de recuperação, e teve um problema sério com o Telles. Dois laterais esquerdos. Mas agora a gente tem também outros jogadores que já executaram essa função nos seus clubes. Então, isso dá.
Lateral direito, aí nós temos o Fabinho, que pode fazer também, porque já teve, ou o zagueiro, que também já o fez, o Casimiro, que em algum momento fez também em função do zagueiro, Danilo, que fez de zagueiro e fez de lateral direito e esquerdo. É só o histórico para exemplificar aquilo que a gente procurou se aprofundar, para também ser um peso na balança, para em momentos decisivos como esse, não se pegar surpreendido em cima de uma necessidade. Isso a gente procura. A gente paga o preço do ser melhor, A gente quer ser mais competente, ser melhor, e não pagar o preço da saúde. Então, a escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Está bem claro para deixar para vocês, para deixar transparente. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Eu prefiro desde o início. Durante a entrevista coletiva de hoje, zagueiro Thiago Silva foi perguntado, além da expectativa para o jogo contra a Coreia, sobre a folga dos jogadores e o comportamento dos jogadores mais jovens durante o único dia de folga que a seleção brasileira teve aqui em Doha. Vamos ouvir o capitão da seleção brasileira. Eu acho que, primeiramente, eu acho que a gente tem que analisar as coisas que a gente vem fazendo dentro de campo. Eu acho que a gente está aqui para responder esse tipo de situações, né? E a gente se sente à vontade falando se jogou bem, se jogou mal, o que a gente poderia ter feito de diferente. A parte extracampo, cara, é difícil a gente falar. Eu não me permito falar do que cada um faz fora de campo. Claro que foi uma pequena folga e eu fui um dos responsáveis também por pedir à comissão técnica esse tempo. Assumo a minha responsabilidade e sei que os meninos saíram com seus familiares, jantaram aonde quiseram ir, sabe? E a gente fica achando ou procurando algum tipo de problema. Eu não vejo problema algum, porque esses momentos fortalecem a gente também, sabe? Tá com nossos familiares, com as pessoas que a gente gosta, é daí que vem a nossa força, sabe? Se querem atrapalhar, sinto muito, mas a gente está muito ciente, muito tranquilo e responsável daquilo que a gente tem como objetivo. Mais do nosso confronto de amanhã, como você também bem citou, é um confronto muito difícil, a gente sabe das qualidades da Coreia, é um time que joga para frente, gosta de ter a bola, enfim, é minimizar esse ímpeto deles ofensivamente para que a gente possa obter a nossa classificação, né? Sabemos que temos que trabalhar muito para conseguir essa classificação, mas, mais uma vez, o jogo passado não tem nada a ver com essas oitavas de finais de Copa do Mundo. Então, tenho certeza que será um jogo muito difícil e que eu posso falar para você que a gente está super preparado também. O técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, já treinou o Cruzeiro, inclusive um português. Ele reclamou do curto período de tempo para a preparação para essas oitavas de final. Coreia do Sul e Brasil estiveram em campo na última sexta. Tiveram apenas 2 sessões de treino para se preparar para o duelo de oitavas de final, sendo que a Coreia teve que atuar com o time titular contra a equipe de Portugal e chega mais desgastada para esse jogo na Copa do Mundo. Vamos ouvir o treinador sul-coreano. É impossível preparar um jogo destes no campo, jogando passado 72 horas. Não creio que alguém o consiga fazer após o desgaste físico que houve nos jogos anteriores. Obviamente, falando em concreto do último jogo contra Portugal, do desgaste emocional, daí termos optado por dar folga aos jogadores no dia de ontem e ter treinado apenas hoje de manhã, e creio que isso cria, obviamente, um constrangimento grande às equipas, a nós, provavelmente, um constrangimento maior do que ao Brasil, por motivos que me parece que são evidentes, a forma como o Brasil mexeu na equipa no último jogo, e a forma como poderia jogar completamente diferente daquilo que nós poderíamos fazer no último jogo. E eu creio que, no fundo, que é algo que eu não me lembro, sinceramente não me lembro, pelo menos tive a olhar um pouco
para aquilo que aconteceu em 2018 e não me lembro de haver, após a fase de grupos, não me lembro de haver jogos passado 72 horas. É impossível.